Bom, dando continuidade aí àquilo que falei ontem para vocês, né, é uma série de sugestões sobre livros do meu acervo historiográfico, também de filosofia, ou mesmo de teologia, ou outras áreas aí que se conectam com as ciências humanas. Eu vou compartilhando com vocês. Eu gostaria hoje de apresentar um livro muito atual. Acredito que muitos de vocês conhecem, e se não conhecem, é uma oportunidade de buscar seja nas redes, mídias digitais, né, em PDF, como também nas grandes livrarias, como na editora Contexto, que vocês vão encontrar. Trata-se de um livro do grande historiador Marcos Napolitano, chamado de historiador da USP, um dos nomes assim mais renomados, né, quando se trata deste assunto que o livro vai tratar, que é o golpe de 64 ou regime militar brasileiro de 64. Então, este livro aqui, 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do grande historiador Marcos Napolitano. É um livro que me acompanha há algum tempo, porque não se trata de um livro que se lê no espaço de tempo e se esgota. Não, é um livro de pesquisa, é um livro de uma discussão permanente, né, costumamos assim dizer, que abre ao debate. É um livro como que um manual historiográfico. Tá? Então, é bom ter esse livro e é bom sempre consultar, porque ele foi realmente escrito para esse contexto, né, de pesquisa que o Marcos Napolitano traz, as principais questões do ponto de vista cultural, social, político, histórico, daqueles anos de chumbo que foi o golpe de 64 e, sobretudo, todo o período da ditadura e, consequentemente, do regime militar brasileiro de 64, que é o que ele fala nesse livro. Algumas considerações que eu acho importante, que o livro ele não é só para o público acadêmico, né, para pesquisadores ou estudantes de história ou de outras áreas das ciências humanas. Não, é um livro voltado para todos aqueles que desejam conhecer um pouco mais acerca desse período tão conturbado, tão perverso da nossa história. Né? Então, ele é para o público acadêmico e para o público não acadêmico, né? Aqueles que gostam de entender eventos, personagens, contextos, períodos, sobretudo para responder aquelas perguntas, né? Quem, quando e como, né? Como que aconteceu, de que forma, quem participou, são questões colocadas, né? Então, o Marcos Napolitano vai nos ajudar a entender esse momento histórico da história do Brasil, que foi o período da ditadura militar, né? Os anos de chumbo, aqueles anos difíceis, dos atos institucionais autoritários, violentos e perversos. Eu vou, a propósito disso, ler aqui, só para concluir, ler aquilo que ele fala sobre o AI-5, que é um dos atos mais conhecidos. O AI-5 marcou também uma ruptura com a dinâmica de mobilização popular, que ocupava as ruas de forma crescente desde 1966. Mais do que isso, teve efeito de suspensão de tempos históricos, como uma espécie de apocalipse político-cultural que atingiria em cheio as classes médias, relativamente populares da repressão que se abateram no país com o golpe de 64. O fim de um mundo e o começo de outro, um processo histórico de alguns meses que pareciam concentrar todas as utopias e os dilemas do século XX. Portanto, desejo a todos vocês uma boa leitura. Vocês encontram aí nas mídias digitais, em PDF, mas também encontra nas grandes livrarias, sobretudo na editora Contexto.